Amém? E nesse primeiro momento, a gente tem, como de costume, o nosso insight. E nesses alguns minutos, poucos minutos, eu quero jogar algumas ideias aqui. Talvez eu vou jogar mais problemas que soluções. Aí você pensa, como assim? Como é que eu vou resolver? Por isso que o nome é Insight. Aí estou aqui para provocar você e juntos a gente chegar a uma solução para o nosso problema. Certo? Então não tenho todas as respostas. Identifiquei alguns problemas e vamos orar, pedir graça a Deus e nos posicionar a fim de nós termos essa solução que é uma necessidade. Pessoal, eu quero falar hoje sobre a liturgia do shopping. A liturgia do shopping, eu quero fazer aqui uma exegese cultural. O que é exegese? De onde vem essa palavra? Eu quero fazer uma interpretação, por isso que é uma, ok? Não há, porque existem outras interpretações, existem outros aspectos da cultura, e eu quero chamar a atenção para você para um desses aspectos, ok? E eu quero falar, primeiramente, geralmente nós nos definimos como um ser racional, certo? O Homo sapiens sapiens, nós sabemos e temos a consciência de que sabemos. Só que essa ideia de que nós somos um ser racional, achar que isso é a nossa essência, não está completamente certa. Porque, na verdade, talvez a nossa essência é a liturgia. O que isso significa? Nós somos seres que amam, nós somos seres que desejam, nós somos seres que adoram. Você imagina antes de teorizar, você vive experiências na realidade que está, antes mesmo de pensar sobre ela. Nós usamos uma palavra muito bonita que tem se popularizado nos últimos anos, que é cosmovisão. Só que antes de você ter consciência de uma cosmovisão, você já está interagindo com a realidade. Certo? Talvez o que eu vou falar pareça filosófico demais, mas enfim, o propósito é nos forjar a pensar. Então as liturgias, elas são práticas de adoração. Elas são rituais que nos moldam. Eu e você somos moldados por práticas. Não é pelo que sabemos necessariamente ou primeiramente, mas é pelo que fazemos. E às vezes nós fazemos antes de saber. Ou às vezes fazemos errado. Ou às vezes fazemos porque sabemos. Tá dando para compreender? Tá certo? Então eu quero trazer essa atenção para você para a cultura, porque o nosso propósito aqui é sair das quatro paredes. Na verdade, essa é a essência do evangelho, é nós levarmos, anunciarmos. E aqui dentro só tem mentes criativas, porque o povo de Deus é criativo. Amém? Glória a Deus. Então, daqui nós precisamos, existe uma necessidade na nossa cultura. Eu não quero aqui propor uma ideia de bolha, pelo contrário, é justamente para a gente romper a bolha. Não quero demonizar a cultura, mas também não podemos, na verdade, interpretá-la sem a perspectiva da criação, queda e redenção. E nós vivemos e sofremos as consequências da bondade de Deus, obviamente, mas também da queda do homem, do pecado. E muitos elementos da nossa cultura estão comprometidos pelo pecado. E nós vamos compreender isso hoje. Então, o que tem a ver essa liturgia, esse conjunto de práticas ritualísticas que moldam o nosso coração para a adoração, o que tem a ver isso com o shopping? Eu não quero que você mantenha a atenção ou a imaginação apenas no shopping como espaço físico, mas eu quero trazer a sua atenção para a liturgia do shopping. Ela nos ensina sobre uma prática ritualística meramente materialista e consumista. E eu não estou aqui parecendo ou querendo fazer um alarmismo de um cristão socialista. Não é necessariamente isso. Mas existe um aspecto cultural que está nos tragando, nos tomando, formando o nosso imaginário, moldando o nosso amor e direcionando para um lugar que não é Jesus. Para um reino que não é o seu. É um outro reino, um concorrente. Certo? Está dando para compreender? Então, por que essa liturgia do shopping? Porque muitos de nós, especialmente, parte da nossa cultura, grande parte, nós buscamos deleite e satisfação nas prateleiras.
Nós olhamos para a cultura e não vemos nada mais, nada menos que elementos a serem consumidos. E na verdade, Deus colocou o homem no jardim não para consumir, mas para produzir, fazer crescer, cultivar e guardar. E não apenas ser um consumidor, não apenas reter, não apenas satisfazer um desejo egoísta. Então nós buscamos a satisfação da nossa alma, que não pode. Entenda algo, eu e você somos a encarnação da sede. Nós não só temos sede, mas nós somos a encarnação da sede. Então existe um anseio no coração humano que só pode ser suprido por Deus. Por isso que aquele que faz sexo quer mais sexo, aquele que bebe quer mais, aquele que se droga quer mais. Porque na verdade essa saciação, essa satisfação que muitos de nós buscamos só pode ser satisfeita em Cristo. Porque o nosso coração anseia por Ele. Deus nos fez para isso. A palavra utilizada no original quando o homem se torna uma alma vivente é a mesma palavra para garganta. E o que isso tem a ver? Porque a garganta, para os antigos, era... A gente quando sente fome ou sede, a gente coloca a mão aqui, né? Mas para os mais antigos, em especial os hebreus, a representação, e até tem algumas pinturas antigas em que a representação da fome ou sede está aqui. Então Deus nos fez para desejá-lo, para ansiar por Ele. Porém, qual é a raiz do pecado? É a idolatria. O homem, quando ele olha para si mesmo, ao invés de olhar para Deus, quando ele busca a própria satisfação, então ele deixa Deus de lado. Então por isso que a idolatria é um dos pecados. Na verdade Deus odeia todos os pecados, mas a idolatria é porque ela rouba o lugar de Deus. Ela é um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro. Então, esses três aspectos, nós buscarmos o deleite nas prateleiras. E quando eu falo prateleiras, eu não falo necessariamente só as prateleiras de tênis, de roupas, mas eu falo de tudo aquilo que nós buscamos transcendência que não está em Cristo. Seja nos streams, seja nos filmes, seja nas músicas. Hoje eu acompanhava uma conversa de alguns alunos, de algumas alunas. Eu sou professor e era interessante ver como uma delas falava de uma determinada série com tanto vigor, com tanta animação. Nossa, tio, essa série é massa. Eu assisti ela, é muito massa e tem muitos insights e não sei o que, não sei o que. Naquele momento eu refleti, isso é a busca do ser humano por transcendência. Quando nós vamos ouvir uma música, quando nós vamos consumir, assistir um filme ou qualquer outro elemento da cultura, seja ele comprando alguma coisa, enfim, cultura é tudo que nos cerca. Nós estamos buscando, na verdade, um nível de satisfação. Eu não estou dizendo que a cultura é errada e ela não pode nos satisfazer em determinado momento. Ou até certo ponto, ela pode. Se você tem necessidade de uma roupa e você compra, você satisfez uma necessidade. Porém, o problema é quando nós colocamos o desejo mais profundo, a expectativa de um coração nessas coisas que não podem suprir o nosso desejo. Por quê? Porque, como eu falei, existe em nós um anseio que só Deus pode suprir. E a outra consequência dessa visão reducionista do nosso anseio é fazer das pessoas um mero objeto de consumo. Então nossas amizades acabam se tornando um objeto de consumo, as pessoas com quem nós queremos nos relacionar, e a pornografia está aí para vender as pessoas. A pornografia nada mais é do que a objetificação do ser humano, reduzir o ser humano ao mero objeto de prazer, a ser usado e descartado, sem nenhum compromisso, sem nenhuma entrega, sem nenhuma aliança, apenas um tipo de, como é que eu posso dizer, tirania. Não é mais o desejo de entregar-se ao objeto, mas de dominar o objeto. E isso é errado. Porque embora Deus nos fez para o domínio, para governar, mas é sobre a criação, sobre toda a terra, homem e mulher, Deus nos criou para este propósito. E, eu estou falando rápido porque aqui tem que ser rápido. E aí, irmãos, qual é o problema de tudo isso? É que hoje a nossa maior experiência contemplativa está vindo apenas pelo consumo. Nós não mais contemplamos, mas nós só olhamos, algo só nos interessa se pode ser consumido. Antes, a contemplação, o propósito, na verdade, primeiro da contemplação é elevação, é a transcendência. O que é transcender? É ir além do material, além do finito.
para a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. Por isso que nós, todas as vezes que estamos vivendo algo bom, quem aqui já passou pela experiência de assistir uma série tão boa que você não queria que acabasse? Quem aqui já passou por um momento que você estava comendo uma comida tão deliciosa e você não queria que acabasse? Sabe o que é isso? Senso de eternidade. Nós não queremos que as coisas acabem. Sabe por que a morte nos assusta? Porque ela pressupõe o fim de todas as coisas. Por isso que ela é tão assustadora. Mas a esperança é que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ele nos criou para a eternidade. Então nós não podemos fazer do mundo de Deus apenas uma experiência de consumo, da qual um dia ele virá e já era. Essa visão não é a visão do reino de Deus. Essa visão é um falso reino aqui da terra. Então a cultura, ela reconhece e potencializa a necessidade do homem. Porém, o problema é, eu falo a cultura, mas na verdade quem faz a cultura somos nós. O homem cria cultura. Eu e você somos criadores de cultura. Mas vamos utilizar como se ela fosse algo autônomo, digamos assim. A cultura, ela reconhece o desejo, ela reconhece o anseio. Sabe qual é o problema? É que a cultura propõe redenção pelo consumo e não por Cristo. Eu e você acabamos sendo moldados ao ponto de, no dia que eu tiver isso, no dia que eu tiver o iPhone tal, eu estarei satisfeito. Não vai estar, porque daqui 2 anos vão lançar outro e você vai querer o outro. E eu não estou dizendo que é errado isso. O problema é a satisfação das nossas almas. O desejo da nossa alma é um desejo profundo demais para ser satisfeito com um celular. O desejo da nossa alma é profundo demais. É uma dor no peito que só pode ser sarada pelo seu Criador. Pela sua origem. Por isso que Deus é a nossa origem, o nosso processo e o nosso destino. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, estou acabando. Então, irmãos, nós acabamos sendo ludibriado, embriagado, enganado por uma pseudo-transcendência. O que é isso? Uma falsa ideia de ir além. A imagem está no jeito aí, Valber? Ou alguém aí que está aí na... Olha essa imagem. Essa imagem é muito bonita, mas a outra. Tem como? Essa imagem, ela vai revelar... Talvez você já viu, é uma obra de arte de Salvador Dalí. Talvez você já viu essa obra de arte, mas não viu o que ela implica. Cristo de São João da Cruz, de 1951. O que essa imagem nos passa? Primeiro que nós temos um Cristo aqui que não está sangrando. Então a ideia do sofrimento não está completamente presente. Nós temos aqui uma imagem completamente geometrizada, a cruz geometrizada. E nós temos, você percebe que há um vão, há um espaço, há uma lacuna. O que isso representa? A visão da maioria de nós. Uma visão dicotômica, dualista, entre o mundo material e o mundo, digamos assim, imaterial. Talvez uma ideia até mesmo platônica de achar que este mundo ou que este corpo não vale nada. Mas na verdade a nossa experiência cultural e litúrgica, ela não é primeiramente racional, mas ela é corporal, ela é imaginativa. Você busca a Deus e adora Ele, se aproxima dEle por meio da sua imaginação, por meio do seu corpo. Se nós proporcionássemos uma experiência que física, na verdade foi proporcionada porque teve a música, os sentidos todos de vocês foram aguçados, talvez só não o paladar, né? Mas você viu, você ouviu, você abraçou, você pulou, você teve uma experiência física. E essa experiência, ela molda muito mais, talvez, do que apenas teoria. E voltando para a imagem, essa imagem nos passa uma ideia como se o mundo de Deus, não há nenhuma conexão entre o mundo transcendente e o mundo material. Percebe? Cristo não há uma relação, ele está, embora nós saibamos que Deus está além, mas Deus é transcendente e imanente, Ele é fora do tempo e dentro do tempo. Fora da criação, mas dentro da criação. Deus não é um cara que está sentado com um cajado na mão para bater na nossa cabeça. Eita! Deus é atuante na história. Deus participa, Deus se move no meio do seu povo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco.
Ele, o Cristo, falou: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então muitos de nós não estamos sendo ativos e intencionais no meio cultural, porque nós temos uma ideia assim: não, esse mundo vai acabar, esse mundo não tem esperança. É o fatalismo. Já não há mais esperança, mas a Bíblia fala, nos impulsiona e nos incentiva a manter viva a esperança, a trazer à mente o que traz esperança. A tríade é a fé, a esperança e o amor. O que é a esperança? A expectativa. E a Bíblia nos revela que a eternidade, na verdade, é uma nova cidade. Amém? A Nova Jerusalém. Haverá trabalho, haverá cultura, só que uma cultura completamente redimida, não mais com uma visão meramente consumista e materialista, mas de uma maneira intencional e espiritual, e o que mais? E bíblica. Nós, a igreja, temos que ter o cuidado, e eu já estou finalizando, de não apenas oferecer uma outra versão da liturgia do shopping. Nós não podemos apenas proporcionar uma experiência de consumo, mas de... Presta atenção no que eu vou falar. Você sabe qual é o propósito de toda pedagogia? Na verdade, o propósito original da pedagogia é direcionar o amor para o lugar certo. O problema é que toda pedagogia tem por trás dela uma antropologia, o que significa muitas coisas da nossa cultura estão completamente deturpadas por uma falsa ideia do que é o homem. E antes do homem ser meramente racional, se o homem é só racional, vamos só falar de teoria e de coisas aqui racionais. Mas não, o homem é um ser que ama. A questão é quem você ama, quando você ama, quem você está amando. E o nosso amor é revelado pelas nossas práticas de adoração. Toda adoração é uma pedagogia e toda teologia também é uma pedagogia. O que isso significa? Que a adoração, ela é formativa. Por isso nós precisamos direcionar nossa adoração somente a Deus, para que sejamos formados e moldados por Ele, a fim de, mediante essa transformação e redenção, termos uma atuação redimida, redentiva, reformadora na cultura. E tem uma frase que eu quero encerrar aqui de Huckmacher. Ele diz assim: se queremos uma boa sociedade, devemos ser nós os guardiões, os investidores, os produtores, os consumidores de boa literatura, de boa música, bom cinema, boa comida, boa arte. De outra forma, estaremos colaborando para a secularização. O que é a secularização? É tirar Deus como objeto, como arquétipo, como referência. Você acompanhou no primeiro vídeo da nossa dança um declínio da arte. Por que houve o declínio da arte? Porque todas as vezes que o homem muda o referencial, e Deus é o referencial de bondade, verdade e beleza. Se o homem perde esse referencial, o homem agora vai cultuar a injustiça, a mentira e a feiura. Que Deus abençoe sua vida. Amém.